A graça e a paz do nosso amado, eterno Salvador, Jesus Cristo, que se encarnou, se fez homem, sofreu, padeceu dores, morreu, crucificado na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, para nos justificar, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado no trono, reinando de maneira soberana ao lado do Pai, e em breve voltará para buscar o seu povo e para exercer juízo contra o ímpio, contra o perverso. Com essas palavras eu desejo a vocês uma boa tarde, e nós estamos aqui para o nosso devocional diário, né? Os nossos 365 dias com Deus, todos os dias, para a glória do Senhor Jesus, com a permissão de Deus, nós vamos aqui postar um vídeo trazendo uma reflexão, uma devocional, as devocionais que eu faço no meu dia a dia, e eu gostaria de compartilhar com você essa palavra de edificação, essa palavra de ânimo, de encorajamento, de repreensão também, de exortação, porque a palavra de Deus é completa, meus amados irmãos. E hoje a nossa devocional de número 5, né? Hoje é 5 de janeiro de 2023, e hoje nós vamos tratar um tema muito interessante: tenha ânimo. Você que está meio desanimado, fraco, o inimigo tem tentado de todas as formas esmorecer você, desviar você da presença de Deus. Talvez você esteja sem força para buscar o Senhor, para ler as Escrituras, para louvar a Deus. E essa palavra é para você, meu irmão. Tenha ânimo, tenha ânimo. O Espírito de Deus, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te encoraje, te anime através dessa palavra. Então nós vamos ler aqui, vamos dar continuidade ao Salmo de número 119, nós vamos ler o versículo de número 51 e o versículo de número 52, que nos diz assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Olha que palavra linda. O salmista está expressando mais uma vez o seu amor, o seu zelo pelos decretos de Deus, pela lei de Deus, pelo justo juízo de Deus. Mesmo quando os perversos zombam dele, mesmo quando ele está sofrendo perseguição, ameaça, quando os inimigos estão cercando ele, mas ele diz: eu não me esqueço, eu não me afasto, eu não me desvio da tua lei. Mesmo eles zombando de mim, mesmo eles escarnecendo de mim, mas eu não saio dos teus caminhos, mas eu não me afasto da tua lei. E logo depois ele diz: porque eu me lembro, está sempre na minha mente, no meu coração, os teus juízos, a tua palavra, a tua lei. Lembre que juízo, decreto, lei, são títulos que expressam, que têm o mesmo significado para a palavra de Deus. Por quê? Porque isso me conforta, ó Senhor. Então tenha ânimo. Essa é a palavra nessa devocional. A esperança, o consolo e a vida diante das promessas da palavra de Deus que nós vimos na nossa última devocional anteriormente, é a parte boa. Mas nós temos uma parte ruim também. Qual é a parte ruim? É que em meio às lutas, em meio às dificuldades, as pessoas se levantam para nos tentar, para piorar o nosso ânimo e para tentar nos afastar das promessas de Deus. Evidentemente que essas pessoas, elas são instrumentos do inimigo para nos desanimar. Quantas vezes nós estamos atravessando o deserto, passando problemas, dificuldades, e as pessoas, em vez de nos dar uma palavra de ânimo, em vez das pessoas trazer uma palavra da parte de Deus que nos fortaleça, que nos encoraje, às vezes as pessoas nos matam com as suas próprias palavras. Às vezes as pessoas falam palavras sem entender o que está acontecendo.
igual os amigos de Jó. Eles não entendiam por que Jó estava passando por tudo aquilo. E até o acusaram de pecado. Eles acusaram Jó de ser transgressor, de ser um homem ímpio, de ser um homem avarento, um adúltero. Mas Jó não era nada disso. Jó era um homem íntegro, era um homem fiel a Deus, era um homem dedicado, zeloso pelas coisas espirituais. E Deus dá testemunho do caráter de Jó. Deus dá testemunho das virtudes de Jó. Mas os seus amigos, em vez de consolar Jó, e foram lá consolar. Porém, quando eles chegaram lá, em vez de consolarem Jó, eles começaram a apontar Jó. Então, quantas vezes nós não estamos vivendo também isso? As pessoas nos apontam, as pessoas se levantam contra nós. E isso desanima, isso fere o nosso coração. E o pior é que, muitas vezes, as palavras pesadas que nos ferem vêm de pessoas próximas. Isso magoa mais ainda. Esse é o lado ruim. Mas a nossa esperança, o nosso consolo, o nosso ânimo está na palavra de Deus. Mas nós somos seres humanos. Nós nos entristecemos também com as palavras das pessoas que nos cercam, de pessoas que falam de que não entendem, do que não sabem. Então, não há como não lembrar, por exemplo, de Senaqueribe, que é relatado no texto sagrado de 2 Reis 18 e 19, e também está em 2 Crônicas 32, Isaías 36 e 37, que narra que Senaqueribe, com as suas ameaças diante dos muros de Jerusalém, ele estava tentando destruir o ânimo dos judeus. Ele estava tentando desanimar os judeus, porque os mesmos decidiram se rebelar contra a autoridade dele e se voltarem para Deus em oração sobre a liderança do rei Ezequias. E Senaqueribe, no seu orgulho de querer, de se achar o Todo-Poderoso, e ele queria de alguma forma dominar sobre os judeus, mas agora os judeus não aceitam mais o domínio dele, a autoridade dele, mas então ele vai usar as ameaças, as palavras de ameaça, dizendo: quem é o Deus de vocês que pode livrar vocês das minhas mãos? Ninguém, nem o Deus de vocês pode livrar vocês das minhas mãos. E ali, com essas palavras, ele estava tentando intimidar o povo, desanimar o povo, enfraquecer o povo e tirar do coração do povo a confiança em Deus, a confiança nas suas promessas, a confiança nas promessas de Deus. E é isso que muitas vezes nós estamos enfrentando. Palavras de ameaça, intimidações, acusações. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa inocência. Deus sabe que nós não estamos nos comportando ou agindo de maneira ou da forma como as pessoas estão falando, ou que o que está nos acontecendo não é porque eu esteja pecando contra Deus, eu sou pecador, mas não é porque eu esteja escondendo algum pecado, mas é porque Deus está me provando, é porque eu estou passando por uma prova, por um teste. Deus está provando o meu coração, Deus está moldando o meu caráter, o caráter de Cristo. Então as pessoas que me cercam não entendem o processo pela qual Deus está me levando, e elas então começam a falar coisas de que não sabem. E esse Senaqueribe, então, ele usou essas intimidações, ele usou mentiras, as famosas fake news, né? Que hoje se fala tanto de fake news, apontando, querendo desanimar o povo e atacando a pessoa do líder também, do rei Ezequias, dizendo: olha, o que Ezequias falava para o povo confiar em Deus, o profeta Isaías também, da parte do Senhor, trouxe uma palavra de ânimo, de encorajamento. Mas Senaqueribe dizia: vocês não ouçam o líder de vocês, vocês não ouçam esse profeta, porque Deus vai entregar vocês nas minhas mãos. O inimigo falava de uma maneira tão convincente que muitos poderiam se deixar levar pelas essas palavras de intimidação. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos exatamente assim. As palavras vêm para minar o nosso coração, né? E nos afastar da confiança em Deus e deixar de acreditar nas promessas de Deus. Em situações como essa, o seu e o meu desafio é nos manter firmados e resolutos naquilo que a palavra de Deus nos coloca. Então, nós precisamos
desviar a atenção do que o inimigo está falando e focarmos na palavra de Deus e estarmos firmes na Escritura, porque é a palavra que nos mantém firmes diante das adversidades. E aí me vem à memória as palavras de Golias. Durante 40 dias, Golias desafiava o povo de Israel e desafiava Deus. Mas ninguém tinha coragem de desafiar o gigante, porque eles eram intimidados pelas palavras de Golias. Será que tem algum homem aí entre vocês que possam lutar comigo? E as palavras de Golias, as palavras do inimigo, geravam medo no exército de Israel. De maneira que todas as vezes que eles estavam prontos para guerrear, que o gigante se levantava e falava, eles recuavam. Qual foi a diferença de Davi? Davi deixou de ouvir a voz do inimigo. E ele ouviu e ele passou a crer e a ouvir a Deus. Diante de todas as experiências que ele havia passado, venceu, já tinha livrado as ovelhas de urso, de leões, então ele ouve a Deus. Ele não dá ouvido à voz do inimigo. E ele sabia, pela experiência que ele tinha com Deus, que o Senhor Deus daria vitória a ele diante do inimigo. Então nós não podemos ouvir o inimigo. Se Ezequias, profeta Isaías e o povo desse ouvido à voz de Senaqueribe, certamente eles tinham desanimado. Mas naquela mesma noite o anjo do Senhor veio e matou milhares deles e Senaqueribe foi derrotado. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ser como Eva. Dar ouvido à voz do enganador, do diabo, do adversário, do mentiroso, do pai da mentira. O diabo é número 1 em distorcer a Escritura. O diabo distorce a palavra. O diabo é mentiroso. Nós não podemos ouvir a voz do inimigo. Dos pessimistas. Lembra dos 10 espias? Dos 12 espias que foram lá, que Moisés enviou? Só 2 creram na palavra de Deus. Só 2, Josué e Caleb, creram nas promessas de Deus. Os outros, todos pessimistas, disseram, não, lá tem os filhos dos gigantes, os anaquins, e nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos vencer, mesmo tendo a promessa de Deus. Eles não creram, eles não acreditaram que Deus era poderoso para dar vitória a eles. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mesmo em meio às perturbações, mesmo em meio aos ataques do inimigo. Devemos nos firmar, nos agarrar na promessa da palavra de Deus. Não dar ouvido à voz do inimigo. E isso é que vai nos manter firmes. É isso que vai nos manter felizes. É isso que vai nos manter fortes diante das provações, diante da carne, diante do pecado, diante do mundo. Deixe de ouvir os pessimistas, deixe de ouvir os ímpios, os conselhos dos ímpios. Ouça a palavra de Deus. E onde é que eu encontro? Onde é que eu ouço a palavra de Deus? A Escritura, a revelação de Deus está aqui, no nosso idioma, na nossa tradução no português, para nós entendermos a palavra. É só ler, é só desfrutar dessa oportunidade única, singular, de termos a Bíblia à nossa disposição. Diante de tamanha oposição, seremos tentados a lutar com as nossas próprias forças, pior, com as armas da carne e do mundo. Muitas vezes nós queremos atacar o inimigo na força do nosso braço, na carne. Nós não vencemos o inimigo na carne. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, como disse o apóstolo Paulo. A nossa luta é contra principados, irmãos, contra poderes das trevas. E as armas que nós devemos usar contra os demônios, contra o inferno, são armas espirituais. Não é armas carnais, não é na força do meu braço, não é do meu jeito, mas nos revestir das armaduras espirituais para ganharmos essa batalha. E tenha ânimo, por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Sabe o que significa isso? É entrar na batalha sabendo que já somos vencedores. É entrar numa guerra sabendo que já somos vencedores, porque Jesus, que venceu na cruz e ressuscitou, está conosco. O Todo-Poderoso está conosco. Nós não estamos sozinhos nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Mas devemos nos manter na lei do Senhor, sem nos desviar. Não negocie. Não apostate da fé, das doutrinas, da palavra de Deus, mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando.
Permaneça firme na lei do Senhor. Não se desvie, não negocie os seus valores, não ceda a nada, nenhuma pressão do mundo, nenhuma pressão do pecado. Permaneça santo, permaneça temente a Deus. Não negocie, não se venda. Não perca o seu caráter, não perca o seu temor a Deus, não perca a sua alegria em obedecer à lei de Deus por causa de convites, de tentações ou de propostas que se apresentam diante de você e que tentam abalar a sua fé. Principalmente quando você está frágil, principalmente quando você está enfrentando uma luta, principalmente quando você está no deserto, quando você está no meio de uma tempestade, doenças, desemprego, problemas de todos os lados. Faça como Jó, adore a Deus, não se desvie da lei do Senhor, permaneça firme, não se desvie da lei do Senhor. Jesus podia convocar legiões de anjos em sua defesa, era seu direito, ainda assim ele sofreu o dano da traição, do julgamento injusto e da cruz. Naquele momento em que estão ali maltratando o Senhor, estão cuspindo, chicoteando o Senhor, ele poderia convocar uma legião de anjos. Ele é Deus, foi ele que criou os anjos e seres angelicais, mas não, ele preferiu sofrer a traição. Inclusive a traição de um dos seus discípulos, um dos 12, dos seus melhores amigos, todos abandonaram o Senhor Jesus. Ele foi abandonado por todos. Ele sofreu o julgamento injusto na cruz, mas ele tinha que padecer. Por quê? Porque ele sofreu as nossas dores para também nos socorrer, porque ele entende a nossa estrutura, ele sabe das nossas limitações, ele sabe do que enfrentamos, ele sabe do que passamos. Essas eram as promessas do seu Pai antes da glorificação. Era necessário que ele sofresse para que hoje ele pudesse estar sentado no trono de glória, todo poderoso, todo majestoso. E ele então escolhesse para si também um povo eleito, um povo escolhido, um povo mais do que vencedor. Então antes da vitória tem luta. Antes das bênçãos é necessário que passemos por dificuldades. Isso faz parte da nossa caminhada. O evangelho que prega só vitória, que não prega o sofrimento, que não prega a cruz, não é o evangelho apresentado pela Escritura. Mas o evangelho é renúncia, é um preço a pagar, não um preço da salvação, pois esse já foi pago na cruz. Mas esse preço de seguir a Cristo, de muitas vezes termos de ser incompreendidos, perseguidos, tratados com indiferença, lutas para provar a nossa fé. Mas isso é maravilhoso, fazer parte dessas mesmas aflições de Cristo. Mas em breve nós receberemos a recompensa de termos caminhado com Deus em fidelidade, de termos suportado todas as coisas, de termos deixado tudo para trás por amor a Cristo. As bênçãos começam nessa vida e da vida do porvir, a glorificação. Nós receberemos um corpo à semelhança do Senhor Jesus Cristo, sem pecado. E aí a coroa da glória, a coroa da vida será entregue a nós, aqueles que perseverarem até o fim. Ele sabia que as promessas incluíam o fato de que a cruz viria antes da coroação. Jesus sabia que ia padecer, que ia sofrer. Mesmo assim, ele se entrega à vontade do Pai e diz: Pai, que seja feita a tua vontade. E não fez do seu jeito. Em nenhum momento o Senhor Jesus fez o que ele queria, mas sim a vontade do Pai. Porque ele foi obediente até a morte de cruz, e nós devemos imitá-lo. Nós devemos ser obedientes, nós devemos suportar as dores. A crucificação de Cristo nos traz a lição de que nós também estamos crucificados com ele. Nós não vivemos mais para nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo não vivo na carne, eu não vivo nos desejos da minha carne, mas vivo para a glória do Filho de Deus. Eu vivo para a glória do Senhor Jesus. Então, o que fazer enquanto a tempestade não passa? Tenha ânimo, confie nas promessas de Deus, adore ao Senhor, aproveite cada minuto, cada segundo para você desenvolver mais e mais a sua comunhão com Deus. O que fazer enquanto os zombadores estão nos portões, dizendo: onde está o teu Deus? E é porque é crente. Por que está passando por isso? Olha, porque é crente, diz que o Deus dele é tão poderoso. Por que ele está passando por isso? Os zombadores escarnecendo, apontando. O que fazer então? Muitos, evidentemente, eles optam pela autocomiseração,
autocomiseração, outros pela vitimização, outros por culpar alguém. Diante das adversidades, nós nos comportamos dessa forma. Alguns com autocomiseração e outros com vitimização e outros culpando terceiros por estar passando por aquilo. Mas outros entendem os propósitos de Deus e não murmuram e não reclamam, porque sabem que faz parte desse processo de crescimento. Outros olham para o passado lamentando a própria história. Mas diante de todas essas más decisões, eis a melhor que podemos achar. Qual é a melhor decisão diante de quando a tempestade está se levantando, quando o zombador está nos acusando? É lembrarmos do que já sabemos e conhecermos sobre o agir de Deus, como diz aqui o versículo 52. Lembra-me dos teus juízos de outrora e me conforta, ó Senhor. Então, quando nós olhamos para o passado, nós vemos o agir de Deus, a forma como Deus cuidou de nós, a forma como Deus nos guardou, nos livrou, e esse mesmo Deus no presente cuida do nosso presente e cuidará do nosso futuro. É olhar para o passado, mas sem enxergar, mas enxergar a graça dele e não apenas a nossa miséria. Então, quando eu olho para o meu passado, eu louvo a Deus e isso gera temor no meu coração, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do perdão que Deus me deu, da restauração que Ele fez por mim, e isso enche o meu coração de amor por Ele, de amor pela Sua palavra, de maneira que tudo que eu enfrentar daqui para frente vai ser fichinha, vai ser pequeno diante do que eu passei, mas isso foi bom para a minha edificação, para a glória de Deus, foi um aprendizado para mim. Então olhe para a sua história e veja Deus lá. Cada minuto, tudo que você passou estava dentro dos propósitos de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. O passado foi feito para ser uma biblioteca de sabedoria. Quer seja nos nossos erros, quer seja nos nossos acertos. Mas principalmente para lembrarmos e vislumbrarmos como Deus agiu e orarmos: Senhor, lembra o que fizeste e age novamente em nosso favor. É para a gente ficar vislumbrado com a glória de Deus, com o cuidado de Deus. Quando nós olhamos para o passado, a gente vê a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e hoje no presente cremos que Deus continua conosco e podemos orar e dizer: Deus, assim como o Senhor agiu no passado, como várias vezes eu experimentei as tuas bênçãos, faz de novo, Senhor, faz de novo, age de novo. Os zombadores arrogantes podem fazer o seu show, mas nós não precisamos aplaudir a performance deles, já que temos um número superior apresentado pelo nosso Deus. Hoje, em quem você vai confiar? Tenha ânimo, confie no Senhor, deixa os zombadores para lá, deixa quem quiser escarnecer. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu levo para a minha vida: cuide da sua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Que o Senhor Jesus te fortaleça, que você possa experimentar em meio a essa tempestade que você está passando, o descanso, o shalom de Deus. Compartilhe esse vídeo, essa live, melhor, esse vídeo, a nossa devocional de número 5, e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado, porque o Senhor enche o nosso coração de fé e de esperança, mesmo quando nós estamos querendo desfalecer. Tu és a nossa força, o nosso ânimo. Nós cremos nas tuas promessas, Pai. E nós entregamos os zombadores diante de ti, as nossas queixas diante de ti, pois tu és justo e tu és santo. Obrigado, Jesus. Amém. Deus te abençoe.